Olá, boa tarde. Esse é mais um Na Telinha Talks, produzido com o portal Na Telinha, o maior portal de entretenimento do Brasil. Já aproveitando que eu não tinha esse hábito, viu? Agora eu peço que você se inscreva no canal, que deixe seu like, ative o sininho para assistir todas as entrevistas bacanas que a gente faz aqui. Hoje, especialmente, tem uma amiga querida, Adriana Alcântara, CEO da Audible. CEO não é? Como é que fala? A gente fala diretora-geral da Audible Diretora-geral, no lá que se Brasil. fala assim, né? É. Mas no fundo é isso, né? Obrigado, Adriana. A gente toca o bumbo. Isso. Obrigado, Adriana. Obrigado por você ter vindo. Muito Obrigada legal a ter você você. aqui. E eu sempre começo falando sobre o começo da carreira, né? A gente quer entender a sua carreira como foi, como ela começou, e aí dentro dessas fases da sua carreira, a gente vai desenvolvendo falando de negócios, até chegar no ápice, que é a Audible. Combinado. Como é que foi sua carreira? Bom, eu acho que eu tive dois começos de carreira, né? Eu tive Dois? porque eu tive um ensaio de começo de carreira, É. quando com 8 meses eu fiz um primeiro comercial para Estrela, na época pela Diana Cinematográfica, Nossa, que depois virou a Grande Casa Blanca. eu lembro. E aí, naquela época, eu fiz comerciais de Barbie com Angélica, Eliana, tinha uma turminha que se revezava ali Então nos você começou comerciais. atriz. Eu comecei atriz Olha mirim. só, atriz mirim de brinquedo. Que legal, hein? Que legal. E aí, e depois? Aí fiquei, enfim, parei em nem sei o porquê, mas parei. E aí eu voltei na Casa Blanca quando eu estava na faculdade, fazendo propaganda e marketing. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, eu queria fazer um estágio, é tão difícil conseguir, né? Na época não tinha LinkedIn, não tinha nada, era difícil mesmo, né? Você conseguir... Tinha que conhecer alguém, né? Tinha que conhecer alguém. E aí, obviamente, na minha família, ninguém, né? Meu pai enfim, empreendedor na área de construção civil, minha mãe é advogada, mas não exerce, não tinha para onde começar. E aí minha mãe falou, por que você não vai lá na Casa Blanca falar com a Arlete? E aí eu achei Do isso... nada? Por quê? Do nada. Aí eu falei, mas por que eu vou na Casa Blanca falar com a Arlete? Da onde que minha mãe tirou isso? E aí a minha mãe falou, não, a Casa Blanca é a Diana Cinematográfica. Então, a Arlete, já na época, a Arlete e o Pedro são as pessoas que faziam todos os comerciais. E sua mãe conhecia eles porque levava porque você lá. levava a gente. E aí ela teve esse insight assim, vai lá. Exato. E aí eu falei, nossa, né, mas na época, trabalhar na Casa Blanca, até hoje, né, como produtora, é uma potência. É engraçado, aqui sempre surge Casa Blanca. Não, é porque tem muita gente que passou por lá. E aí foi engraçado, porque daí eu falei, o não eu já tenho, né? E aí eu fui lá na Casa Blanca, na original mesmo, eu falei, eu queria falar com a Arlete Ciareta. E, quem queria falar? Eu falei, fala que é a Adriana, filha da Leilá, do Estúdio 3. Porque na época a Diana tinha 2 estúdios e quando não era algo de estúdio, eles locavam a minha casa para fazer comerciais. Então gravou na minha casa o Gildo Ribeiro, Jô Soares, a Marta Rocha, enfim, vira e mexe Marta Rocha, olha só. Vira e mexe tinha uma gravação em casa. E aí a Arlete veio me receber. Então foi tudo esquisito, né? Imagina, eu tinha 18, 19 anos. E aí eu comecei a fazer... E aí você pediu emprego, assim, falou assim, eu queria trabalhar aqui. Pedi. Eu falei, Arlete, estou estudando Mas ela sempre foi aberta a isso, né? Foi. Ela sempre deu oportunidade para muita gente, né? Sim. E ela me perguntou ainda. Meu filho foi a mesma coisa. Que legal. Não desse jeito, né? Mas ela falou, o que você quer fazer, né? Porque a Casa Blanca era muito focada em publicidade nessa época. Mas aí eu falei, eu queria muito televisão. E aí ela falou, o Pedro tá agora, a gente tem uma sociedade com o João Dória, fazendo 5 programas de independentes, para Manchete, para Gazeta, aí que a gente vê como a gente tá velho, né? E aí eu falei, ótimo! E aí ela ligou pro Pedro, falou, vai lá na Marques Leão, o Pedro tá te esperando. E aí eu fui e fiquei. Que legal, foi boa a experiência. Foi boa. O que você fazia? Era produção? Primeiro eu fazia produção, pauta, aí eu passei a fazer texto,
E aí teve uma virada na vida que eu virei apresentadora. Ah, é? Do João Dória? É. Então, você nasceu para as câmeras, né? Eu tô vendo. Não, eu não tenho. Eu gosto, para mim é natural. E aí, uma apresentadora saiu dentro de um problema meio jurídico. Sei. Não podia reprisar o programa, porque existia essa pendência. E alguém tinha que fazer um programa que ia pro ar no sábado, e era terça-feira. E aí você falou, eu cheguei para trabalhar. Não, eles ofereceram. Eles falaram: olha, a gente pensou em você apresentar o programa. Você topa? Eu falei: topo. E aí, naquele dia mesmo, eu fui cortar o cabelo. E com a mesma roupa que eu fui trabalhar, eu fui gravar as 2 matérias que foram no ar no sábado. Olha que bacana. É divertido isso, né? Foi. É só trabalhando em produtora que essas oportunidades aparecem, né? Mas assim, é coisa que você fala coisa contando, ninguém acredita. Do outro mundo, né? Quanto tempo você ficou lá? Aí eu fiquei apresentando o programa uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu recebi um convite, o Otávio Mesquita tinha muita demanda de matéria com viés feminino, que não fazia muito sentido ele gravar. E aí o Otávio falou, você não quer vir para o Perfil? Porque daí você faz as matérias com perfil feminino. E aí eu topei, porque a Gazeta, né, era um canal menor, o SBT tinha um tamanho maior, o Otávio também tinha mais visibilidade. Eram matérias em boa parte comerciais, então eu tinha a comissão da apresentadora, o que também me ajudava ali eu tinha, né, eu quis estudar fora, já era um plano, então fazia mais sentido, sabe? Porque gravava menos, eu estava na faculdade, gravava... Qual faculdade você fez? Eu fiz FAP. FAP, tá. E depois dei aula lá durante 14 anos. Ah, eu vi que você foi professora também, depois você me conta essa fase, que é interessante. De repente você foi professora dos meus filhos, não sei. Pode ser, eu fiquei lá bastante tempo. Foi publicidade? Eles fizeram, um deles, o Augusto fez cinema, depois fez publicidade, a Laura fez publicidade. Eu dava publicidade, rádio e TV, e para cinema eu só dava direção de atores, era só uma matéria. Ah, vamos ver, depois a gente Quem vê. sabe? Vamos explorar. E aí você ficou lá 4 anos, você não Aí depois eu fui pro Perfil, fiquei no Perfil um tempo, e aí fiz novela. Novela? Fiz. Mas essa eu nem sabia. Vem, me conta isso. Eu fiz com Roberto Talma, Colégio Brasil. Também estava na faculdade ainda. E aí, logo que eu acabei a faculdade, Colégio Brasil passava no SBT. E aí, logo que eu acabei a faculdade, eu fui para Nova York para fazer mestrado. Não, conta. Não, termina de contar da novela, que essa eu gostei de saber. O que você fazia na novela? Qual era o seu papel? Eu fazia uma menina, né, eram 2 classes, uma de adolescentes e uma de criança. Eu estava na classe dos adolescentes, era um benefício, porque eu, né, parecia mais nova, então, embora eu já fosse maior de idade, carinha de criança. Não precisava ter a mãe no set, o que a gente dá graças também ajuda, a Deus. Né? Ajuda muito, né? A gente conhece. Tem umas mães meio doquinha, né? Eu imagino. A mãe é pior do que lidar com as crianças. E aí tinha esse benefício, eu fiz o teste para novela e sempre admirei muito o trabalho do Talma. Eu gosto de dramaturgia, né? Ele é um dos grandes, né? O Talma, para mim, o Talma e o Jaime Monjardim, para mim, são incríveis. E aí eu fiz essa novela com o Talma. E aí, curiosamente, depois eu fiz Chiquinha Gonzaga com Jaime Monjardim. Chiquinha Gonzaga também? Com Jaime Monjardim? Meu Deus, eu não conhecia esse pedaço. Eu não conto muito esse. Não conta, mas é isso que eu quero. Que você conte o que você não conta. Não, mas esse assim, é olha que bacana. Tipo, imagina você, adolescente praticamente. Você vai chegar lá no escritório e todo mundo vai falar assim, nossa. Não, o engraçado é que Chiquinha Gonzaga entrou no Reprise, no Viva, quando eu estava trabalhando na Globosat. E aí eu falava, gente, assim, ó eu, né? Mas, não, eu penso que foi um presente, né? Imagina você admirar, né? Assistir as novelas em casa e olhar aquelas produções, né? Absurdamente bem feitas, com orçamento lá em cima, hollywoodiano mesmo. Bom, Chiquinha Gonzaga foi gigante, né? Foi. E aí você fala... Caramba, eu tive a oportunidade de trabalhar com os 2 diretores... Que você mais admirava. Que eu mais admirava. E ainda bati na trave de trabalhar com o Daniel Filho. Olha! Mas,
Aí não... O que deu? Não deu certo? Por quê? Não deu certo, na verdade acho que, aí eu acho que foi a idade um dos fatores, e claro, provavelmente o teste Como também. idade? Você era Não, porque era por jovem? Confissões de Adolescente, e Ah, depois tá. da primeira temporada a Globo contratou a Débora Seco, Ah, então eles precisavam repor a Débora. Só que eu era já mais velha, inclusive, que a Daniele Valente, porque a Débora Seco fazia o papel da caçula. E aí tinha a Daniele Valente, tinha a... Nossa, esqueci agora. A Georgiana Góes e a Maria Mariana. Eu regulava de idade com a Maria Mariana. Então não dava pra fazer a caçula, assim. Entendi. E não deve ter ido bem no teste também. Então... mas isso também não é normal, né? Acontece muito, né? Nessas coisas de elenco, sim. casting e tal. Você não pensou e você não queria continuar? Eu acho que eu tinha muita curiosidade de conhecer, mas eu queria muito entender como fazia. Você era mais interessada na produção mesmo? Eu era. Eu gostava das duas coisas, né? E eu ainda olhava, porque a gente tem até o Thalma, ninguém sabe, mas o Thalma foi bailarino. É mesmo? O Thalma foi bailarino, foi ator e foi diretor, né? O Daniel, o filho, é um que também já atuou muito, já dirigiu muita coisa. Então, eu acho que facilmente eu ficaria nas duas pontas, mas aí eu comecei a me envolver com produção, fui para fora para estudar. Aí vem essa história, aí começa a história disso aí, vai para fora. Agora começa. Agora começa. E você foi para onde? Eu fui para Nova York para fazer um mestrado que era uma combinação ali de um MBA com um mestrado na Graduate School of Arts and Science, que daí tinha toda aquela parte de telejornalismo, de broadcasting, de roteiro para TV, programação infantil. Então tinha muito lado do negócio ao redor de televisão, como você fazia aquilo, né, ser uma operação profitable, né? Então tinha esse lado do negócio, quais são, né, o que sustenta, né, o que sustenta os pilares do equilíbrio lá das contas, das contas e até da própria produção, né, porque que uma produção você tem um orçamento de X e a outra de Y, o que você espera de cada uma delas com relação a patrocínio. Então entendi um pouco mais desse lado do negócio e trabalhei 3 anos na NBC, em Nova York. Não foi apresentar jornal? Não fui. Nem reportagem? Não, nem reportagem. Nem reportagem. Mas eu fiz entrevistas interessantes. Você fez entrevistas? Mas eu não aparecia na câmera, né? Eu trabalhava numa das fases, eu trabalhei numa área de documentário que fazia biografias. Então era a vida chamava Headliners and Legends. Que chique. E era apresentado pelo Matt Lauer, que fazia só o estúdio. E tinha um material enorme, né, de gaveta ali, que era banco mesmo da própria NBC, de entrevistas antigas, e a gente montava a linha do roteiro e eventualmente faltava uma coisa para complementar. Aí você ia atrás do cara e entrevistava. Gravar a entrevista. Mas foi bacana, entrevistei Michael Douglas. Michael Douglas, que chique, quem mais? Entrevistei o Coppola. Oh, meu Deus, O Clint Eastwood. Nossa, cada nome, hein? Olha, fantástico. E aí foi uma fase, assim, uma experiência bacana de trabalhar fora. Mas quanto tempo durou essa fase lá? Trabalhando, eu fiquei em Nova York 5 e pouco. Tá. Eu trabalhei 3 anos. 3 anos. Na NBC. E sempre fazendo esse tipo de produção? Eu fiz ao vivo também um pouco, porque eles rodavam muito a gente. Era a época do boom da Pay TV lá fora. Isso é um contexto interessante. A gente, na época, a CNBC... Que veio bem antes do nosso, né? Bem antes do nosso. Aí a gente tá falando... Eu voltei de Nova York como referência em 2001. Então, a gente tá falando aí final dos anos 90, que foi, inclusive, eu me lembro que eu fiz parte das pessoas que abriram um escritório enorme da MSNBC que ficava em Secaucus. Onde? MSNBC. Não, mas aonde? Em Secaucus, em New Jersey. É uma cidade? É uma cidade perto de Nova York. Muita gente, eu morava em Manhattan, mas aí você pega ali o trem, eles também tinham as vans que passavam pela cidade. Mas assim, eu me lembro que era um escritório que estava abrindo, né? Novíssimo. Zero.
né? Era uma divisão, exatamente. Cheirando eletrônico sendo aberto, aquele cheirinho. Porque era muito o início mesmo, né, dessa Pay TV lá fora. A CNBC já era mais antiga. Mas eles eram uma rede aberta. Então, sim e não, né? Porque a MSNBC, primeiro que em Nova York, na época, eu não sei se ainda continua assim, mas não tem uma TV aberta. Você é obrigado, para ter televisão, a assinar o mínimo, o pacote básico da TV por assinatura. Como aqui a gente tinha ou tem o pacotinho das TVs abertas. Então, mas essa condição de você pagar, para Nova York, ela já era essencial para o acesso na época. Então, era uma assinatura, mas ao mesmo tempo com uma penetração muito grande. Mas assim, se você tivesse uma TV de antena, não pegava? Não. Ah, então era assinatura mesmo. Não. Era assinatura. Era básico, mas assinatura. Exatamente. Ah, eu achava que a NBC era uma rede aberta. A NBC é que ela tem várias variantes dela, e que nem a Globo. E a MSNBC era a emissora de fechada. Ah, tá certo. A MS era uma fechada, era como CNBC se fosse a Globo era News. outra, exatamente. Ah, legal. Boa experiência, hein? Bacana isso, né? Muito Morar legal. fora é uma coisa transformadora, né? Eu acho que é importante. O inglês voltou afiadaço. Culturalmente, tudo, né? Depois de 5 anos ainda trabalhando na área de comunicação, fazendo roteiro, mas eu acho que morar fora abre muito repertório de vida, né? Opa. Não importa aonde você estudou, ou se você foi para tentar sorte, ver o que acontecia, ser garçom, eu acho que você tá num outro contexto. Não importa. Eu tenho amigos que foram entregar pizza e saíram de lá com uma experiência de vida enorme. O inglês, você entregando a pizza ou trabalhando numa emissora de TV, é obrigado a sobreviver. Você fala, né? E é bacana, porque eu acho que a hora que a gente sai do nosso contexto cultural, a gente aprende muito, né? Porque o nosso contexto cultural... E tem uns perrengues, né? Você tem que se adaptar a muita coisa, né? Sim. Questão de morar, de viver, assim, não é aquela coisa light, né? Você tem que se adaptar, né? Manchei muita roupa, colhi outras tantas. Então. É uma bobagem, aprende, mas na hora que você vai ver, você fala, é isso, né? Mas uma vez você perdeu e manchou, agora você nunca mais. Não, e aí você aprende, né? E você começa também a dar valor àquelas coisas que na tua casa, né, você tinha o privilégio de não fazer, né? Enfim, de não estar ali responsável por aquela parte ali da rotina doméstica. Mas você aprende tudo, né? A controlar teu dinheiro é tipo assim, ainda mais naquela época, não era uma coisa que nem é hoje, né? Que para você fazer uma transferência bancária do Brasil para lá, você bucava, demorava 3 dias para compensar, então não dava para você ficar sem o dinheiro do supermercado, você não comia literalmente, né? As coisas não eram tão fáceis. Não, mas você já tinha sua grana. Tinha. Ligação também. Era complicado, né? Era internet de escada. Tava que não serve pra nada, né? Nada, só pra ouvir aquele barulhinho que deixava a gente alucinada. Aí eu me lembro que começou o Messenger, aquele que você né, mandava mensagem, mas era também muito demoradinho. Então, até a forma de comunicação com o Brasil era limitada, porque você não podia, que nem hoje, você liga, né? Meus irmãos moram fora, a gente fica ali no FaceTime e janta junto. Lógico. Né? No aniversário da mãe, você bota ali o celular e a pessoa tá participando da conversa, não tem custo. Então, era um outro universo, você tava um pouco mais isolada. Não, a ligação custava caro, né? Carérrima. Imagino, que bacana, né? Uma experiência legal. Mas quando você foi, você morava com a família? Antes de ir, eu morava. Na volta já não? Não. Eu saí de casa com 23 anos para ir direto morar em Nova York. E aí, na volta, como é que foi? Na volta aí foi aquela tensão, né? Meu pai queria que eu voltasse para casa. E aí eu falei, não. Agora já acostumei. Agora já acostumei, já tenho, né? Já sou dona da minha casa. E aí eu me lembro que eu botei toda a mobília que fazia sentido num container e paguei a mudança e falei, a mudança tá indo. Porque eu falei, aí eu vou ter que, de fato, né, assim... Arrumar um lugar para pôr, né? Mas aí depois meu pai apoiou, passou aquele primeiro momento de querer ter a filha de volta e aí ele
Não, mas a filha já estava de volta, né? Já estava perto. Já tá bom demais, né? Já tá perto. Já não dá para reclamar, né? Tá perto. E você voltou para fazer o quê? Então, eu voltei, na verdade, para ficar desempregada durante uns 6 meses, desesperada, porque eu achava que com todo o preparo que eu Com a tinha, bagagem, né? as coisas iam acontecer. E não era um momento bom, economicamente falando, aqui no Brasil. Eu me lembro que em alguns lugares que alguém me indicava e falava, vai conversar com fulano. Aí eu chegava, tinha uma pessoa saindo, chorando, que tinha sido mandada embora. Eu falei, ai, meu Deus. Não vai ser aqui, né? Não vai ser aqui que vai acontecer. E aí eu brincava, eu falava assim, nossa, eu vou panfletar, eu vou fazer um monte de resumê, vou distribuir no Sinal, né? Porque não tinha LinkedIn, era outro mundo. E aí eu me lembro que um amigo meu, o Alexandre Souza, que é filho do Silvio Luiz, trabalhava no SBT, e eles estavam começando uma coprodução que era o Disney Channel com o SBT. Uhum. Era uma estratégia que funcionou muito bem na Argentina, que era aquele programa Popstars, aonde na Argentina o programa principal semanal passava no canal aberto e o complementar passava no Disney Channel. E o programa teve um sucesso tão grande que as pessoas começaram a assinar a TV por assinatura porque queriam ver o conteúdo complementar. Ah, tá. E eles queriam usar essa fórmula no Brasil. A banda até nos Estados Unidos chamava Bandanas, a que ganhou. E aí eu Era um concurso de bandas, assim? Era um concurso de banda. Tá. Não era um concurso para formar uma banda feminina. Tá. E aí aqui no Brasil, o Alexandre acabou falando com a Elisabetta Zenatti, falando, olha, tem uma amiga minha com esse perfil e etc. Eu acho que você devia conhecer. E aí eu fui conversar com a Elisabetta e eu fui a roteirista do programa diário, né? Então começou 6 meses sem nada e SBT de cara. Aí fui no SBT de... Então acertou bem depois. Não, aí engrenou, uma vez que... Foi longe o programa? Foi, era um programa era um projeto de 9 meses, né? Porque daí formou a banda, que é aquela banda Rouge. Ah, Rouge saiu daí? Ah. E aí eles tiveram ali um hiato, que era a pré-produção do programa que seria o Popstars da banda de homens, de garotos. E entre um projeto e outro, eu fui para a Nickelodeon, que estava começando a produção local aqui no Brasil. Lá na Barra Funda. Na Barra Funda. Com o Alvarinho? O Álvaro? O Álvaro. Álvaro já estava lá. Já estava lá? Tava. O Álvaro trabalhou comigo na Fox. Olha, o mundo é muito pequeno. Quem entrou logo depois de mim foi a Lê Pontes. Sim, a Lê. Quando a Lê chegou, eu já estava lá. Então foi mais ou menos nessa época. Nossa, todos os nossos amigos, tudo igual, né? O Alvarinho tá bem agora, tá na Off-Grid, tá fazendo um trabalho bacana lá. Com o Milton. Conhece o Milton também? Qual Milton? O Milton Neto. Conheço. Turma boa. O Milton era da Fox também, não? Não, o Milton nunca foi Fox. Ele foi Turner. Foi Turner. É que eu fui Turner também. Você também? Fui. Então me conta, depois dessa daí foi Turner? Não, depois da Disney eu fui para Nickelodeon. Pra Viacom, Depois da Viacom eu fui para Globosat. Mas lá na Viacom, conta como é que era. Você fazia a produção de qual programa? Eu fazia a produção do Patrulha Nick e do Nick Tônico e dos meus prêmios Nick. Que eram os primeiros programas da Viacom, da Nickelodeon aqui no Brasil, né? Era antes da cota. Né? Antes de cota, eu sei. Foi antes. Na época da cota eu brigava, falava assim, não precisa cota, a gente já tá fazendo. Mas não colou. Não, e tinha muita gente. Tinha, a Fox estava fazendo. A Fox fazia bastante coisa. Mas tinha muito também aquela questão do ownership, né? De você, de fato, fazer com uma produtora independente. Não, mas sempre foi assim, não fazia sentido. A gente também, nunca teve. Não fazia sentido você criar uma produtora para fazer uma quantidade dessa de conteúdo, né? Era pouco, né? Era pouco. Quer dizer, era pouco, mas eram vários canais fazendo um pouquinho, então tinha um volume. Mas não dá para você criar uma produtora para isso, né? E demorou para vir a cota, né? Acho que foram uns 10 anos de... Demorou. Vai para lá, vai para cá. E aí, nessa época, a Globosat comprava muita programação internacional. Pro GNT, pro Multishow, para alimentar mesmo os canais. E aí, eu entrei para esse departamento de relações internacionais,
que fazia as aquisições. Então, aí eu viajava a todos os mercados de conteúdo. Você ia Eu ia. importar, vamos dizer assim, É. as produções. Eu ia Não tinha nada a ver com a Viacom, porque Não, muda o lado muda. muda o lado da mesa, né? Não, foi um trabalho, tanto é que eu fiquei... Então aí viajou pra caramba. Não, e eu fiquei na dúvida, porque a vaga era no Rio, e aí eu falei, nossa, tipo, uma super mudança. Mas o que me levou foi exatamente isso. Eu falei, nossa, é um trabalho tão diferente que ele vai abrir as minhas possibilidades. Eu vou criar um repertório totalmente novo, né? Porque não tinha nada a ver com produção. Eu não cuidava nem da localização. Então, toda a parte de dublagem, legendagem... Não era com você, não era comigo. Eu escolhia... Fechava o contrato e aqui Eu o pessoal voltava com as recomendações do que eu achava bom para um programa para outro, ou para outro. A diretoria de programação do canal aceitava ou não a recomendação, ou pedia outra coisa, e aí eu ia até a negociação... Para todos os canais da Para Globosat? todos os canais. Eu só não fazia negociação de direitos esportivos. Não, aí sempre teve um... Era uma coisa diferente, mas, pessoal por exemplo, diferente. na época a gente comprou documentário de atleta, era eu que comprava. Quando eu me lembro que uma vez a gente comprou a vida do Beckham, enfim. Quando era esse tipo de coisa, eu comprava. Que não é esportivo, né? Não, é relacionado a futebol, mas não... direito esportivo é uma negociação difícil, né? Os caras lá são cachorro grande. Não. Essa Eles parte são complicados. Não passei nem perto. Sorte sua. E aí essa sua nova expertise aí de aquisição de programação te levou para a Oi? Foi assim? Foi exatamente assim, porque eu tinha a visão, né, da produção, porque na Oi também tinha toda aquela parte do Oi Futuro, então tinha financiamento de muita coisa audiovisual, que quando eu entrei na Oi fazia também parte do meu escopo avaliar esses projetos, e a questão de que eu tinha uma experiência internacional, e aí todas as empresas, né, que a gente negocia, claro que depende muito do contexto de cada uma, mas tirando a Globo, são empresas que a matriz é fora, então tinha a questão da negociação, embora fosse para empacotamento, a questão da estratégia, de como você negocia, questão contratual, eu acho que para aquele cargo na Oi, do jeito que eles queriam, juntando produção, aquisição e estratégia de crescimento, eu não acho que tinha alguém 100% pronto, que checasse todos os Nem box. dá, né? Porque... era muita coisa. Muito diferente, né? Você falar em produção e falar em negociação... E é muita... E outra coisa engraçada é que a Oi já tinha uma equipe que ia tocar isso, mas ninguém vinha de televisão. Então, eles também tinham a expectativa de trazer para liderar esse time uma pessoa que pudesse, dentro de um espectro muito grande, né, desenvolver aqueles talentos que já estavam lá. A Oi cresceu muito, mas ela chegou tarde no mercado de Pay TV, né? Chegou. Eu me lembro que eu ia negociar o lançamento do canal Fox, National Geographic e outros canais, com Gilberto, que foi o primeiro cara que era um consultor. Sim. Que começou essa questão da distribuição lá. Foi. Que depois ele foi para a NET e tudo. Foi. Quando eu cheguei... Quando você chegou, ele já nem estava mais lá, já era outro esquema, né? Foi na época do lançamento do Fox Sports, mais ou menos, não foi? 2011. Não, eu entrei em 2008, início de 2008. Tá, eu montei no comecinho, a gente tinha as operações da Oi TV em Minas, que foi uma aquisição que a Oi fez e veio junto, nem me lembro direito detalhes da história, e aí tinha o lançamento do DTH, né, que era a TV com foco na classe C e fora dos grandes centros urbanos. E aí eu achava que eu tinha, né, já um repertório amplo. Quando eu caí lá, eu falei, nossa, eu não sei nada. Me falta muito. Não, porque daí era aquela coisa... Aprendeu pra caramba. Não tem satélite no mercado. Aí eu falei, mas não tem, o que não tem satélite no mercado? Porque os satélites estavam saturados, né? O satélite tá lá, né? Fala assim, mas tá cheio. Tá cheio. Tanto é que a gente lançou a operação junto, compartilhando com a Telefônica.
Então, a gente só podia negociar canais que tivessem no satélite que a Telefônica usava, porque não tinha satélite para subir canal. Então, ali foi um aprendizado gigantesco, né? Então, você entra achando, porque eu falo, a gente nunca sabe nada, né? A gente acha que sabe tudo, ou que sabe muito, e aí chega num lugar e fala, nossa, não sei nada. Tô aprendendo muito, né? Técnica, como é que chama? Tecnologias em geral, né? Que Não, são essas coisas que mudam. E até assim, você fala, é o que você pensa, é engraçado. E aí eu lembro das discussões de, mas quando vai ter satélite? Não, Quando vai lançarem ter outro, o né? Spamar daqui a 1 ano e meio. Aí eu falei, mas gente, qual é a solução para isso, né? Não tem, né? Falei, o que eu vou fazer então, você né? fala, nossa, 1 ano e meio, né? Tipo assim, 1 ano e meio você engravida, nasce o filho e a criança tá quase andando. Nós também, a gente também queria lançar canal e não tinha Não como. tinha satélite. É engraçado isso, né? Como é que hoje agora tá sobrando, né? Pois é. Não, e hoje em dia acho que a gente deve ter também tecnologia que comprime mais, Sim, com certeza. né? Aí eu não tudo entendo vai, muito disso, mas com certeza deve ter tudo várias vai diferenças avançando, enormes. mas eu me lembro do Volpini fazendo o desenho, né? Volpini. Do satélite que pegava ali os canais empacotados e jogava para casa, né? Porque é uma triangulação, né? É um sobe e desce. Aí eu falava, nossa, interessante. Então, aprendi muita coisa. Eu também aprendi bastante nessa época de TV. E conheci muita gente. Pois é, foi lá que a gente se conheceu, né? Porque foi aí nessas negociações aí, né? aí eu acabei indo, né, de O Márcio, né, que era o empresa. cara de distribuição, não era? O Márcio Fonseca? Era o Márcio. Márcio Fonseca, bom amigo. Era o E me Márcio. conta, e depois de lá? Tem aqui Depois da Oi, bom, na Oi, nessa época no Rio, eu conheci meu marido, tive minha filha, olha, que hoje vai fazer 15 anos, o mês que vem, assustador. E aí, logo na volta da licença maternidade, me entraram em contato comigo pelo LinkedIn, que daí já existia. Mas você já tinha ido na festa do lançamento da Fox Já Sports? tinha. Então tá bom. Ou não, você sabe que eu não lembro quando entraram comigo, porque o processo da Apple foi muito longo. E eu lembro que eu estava ainda de licença maternidade e falei. Já contou onde era. Hã? Já contou onde era. É verdade. Onde era? O que você foi fazer lá? O que você foi fazer? Lançamento do iTunes na América Latina. Que legal. Então conta. Aí pelo LinkedIn, Foi. Entrou uma consultoria, entrou em contato comigo pelo LinkedIn. E aí eu entrei num processo, era confidencial, feito por uma empresa de executive search. E aí acabou acontecendo, acabou dando positivo. Outra coisa bacana e muito aprendizado também, né? Imagina, lançar o iTunes E aí mas foi um aprendizado pessoal muito grande também, porque eu estava morando no Rio, aí eu tive que vir para São Paulo. Aí, vindo para São Paulo, meu marido sempre vinha muito para São Paulo a trabalho, então ele falou, ele é do Rio? Ele é do Rio. Não vai fazer tanta diferença, né, aonde é a tua base, porque eu tô sempre indo e vindo, mas a gente optou naquele momento por montar uma base em São Paulo sem desmontar do Rio, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, eu estava montando uma estrutura de suporte para minha filha, né, para eu poder viajar, trabalhar. Estava montando uma casa, literalmente. Então, comprando móvel, alugando apartamento. E aprendendo um trabalho novo dentro de um avião, né? Porque eu viajava para todos os lados. América Latina toda, Argentina, América Latina toda, mas assim, o meu chefe ficava em Londres, eu também cuidava de Espanha e Portugal. Também? Então não tinha Ibéria? Ibéria também. Aí eu tinha que ir para Espanha. E aí a hora que você coloca na agenda, né? A cada 3 meses você tem que ir para Argentina, para o México, para Londres, para Cupertino. Eu sobra vivia pouca coisa, né? Quando eu coloquei quando eu fui olhando depois a agenda, foram 2 anos que eu dormi uma média de 7 noites por mês no Brasil. Putz, grila, hein? Puxada, hein? Ou eu tava no avião, ou eu tava Foi demais pra mim. Durou quanto tempo isso? 2 anos. 2 anos? Puxa, hein? Mas eu fiquei... Esse não foi muito bom pra mim, pessoalmente. Eu tive um burnout. É mesmo?
Foi E bem... também lidar com as culturas diferentes também é outra coisa que você tem um jogo de cintura danado, né? E também a Apple tinha uma coisa que para mim é um pouco complicado, que eu gosto de fazer umas coisas diferentes, né? Modelo de negócio, criar umas parcerias de, né, cada um contribui agregando valor para o outro. É uma Uhum. das coisas que eu adoro pensar e colocar de pé. E eu me lembro que a gente tinha fechado, eu tinha, né, em cima da mesa um deal que era colocar os trailers dos filmes falando que estava no iTunes antes da janela de Pay TV em um canal de Pay TV, que eu não vou mencionar. E era espetacular, né? Então, assim, para você que né, que conhece Pay TV naquela época, imagina alguém chegar para você e falar: eu consegui um negócio de graça, que é o trailer do filme, uma assinatura do iTunes, enquanto o filme tá só no iTunes e ainda não chegou no canal. E aí eles falaram: não, a gente nunca fez esse tipo de modelo de negócio. Eu falei: então, vamos testar no Brasil. Não, nenhum teste é feito fora dos Estados Unidos. E aí aquilo também me frustrou muito, né? Porque acho que talvez se eu tivesse muito empolgada com o que eu estava construindo, talvez tivesse equilibrado um pouco mais essa questão do volume de trabalho, volume de viagem, não sei, tá? Mas assim, não sei porque não era dessa maneira. Mas o fato é que eu não estava naquele momento Não fechou a conta, não. Entendeu? Tipo, que nem eu tô agora, que você cria um projeto, a equipe toda abraça, todo mundo carrega o piano, todo mundo vê o resultado, e o negócio é diferente, e você brilha o olho, entendeu? Então, às vezes você tá cansada, mas eu acho que esse tipo de motivação carrega a tua energia, claro, né? claro, Então, com certeza. eu tinha o cansaço físico e a questão da rotina muito puxada, e para fazer um trabalho que não era gratificante para mim, Tá. né? E fora do meu momento pessoal, que daí eu acho que foi um erro de análise minha, com falta de maturidade, de pegar e falar: bom, se eu tô voltando a trabalhar para o mercado de trabalho pós-licença maternidade, é o momento de eu mudar de cidade, começar a ter alguém, uma babá. Fez muita coisa junto. Foi muita coisa. Foi tipo, eu dou conta e não dou conta, né? Então, acho que também teve um erro grande ali de assessment da minha parte do que tudo aquilo significava. Eu estava um pouco cansada da Oi, que a cada 6 meses mudar. Teve chefe que eu tive que eu nem conheci, que ele entrou, eu estava de licença maternidade, eu voltei, ele... Não parava ninguém no lugar lá. Então, assim, você não sabe, né? Tinha um pouco dessa ansiedade de não quero ficar aqui, porque não tá legal, ali as coisas acho que já tinham começado a degringolar um pouco, então eu não queria voltar. E aí aparece a Apple, você fala, como é que eu digo não? Para uma Apple, né? Difícil, né? Então, mas foi um erro de assessment. Acontece. Como é que você resolveu isso? Olha, eu não resolvi, eu fiquei super, fiquei mal, cheguei a ter um burnout, que na época não tinha esse nome. Aí você ou pede as contas ou eles te dão as contas. Foi um acordo ali meio bilateral, assim. Eu tinha por contrato, para mim, valia muito a pena ser desligada. Claro, porque tinha uma questão de... Mas não era nem pela lei brasileira e Não, fundo de garantia, era pacote mesmo de ações, enfim. Então, mas aí é aquela coisa, aí você começa a fazer atrocidades, e aí era fácil fazer atrocidades, porque eu já estava, entendeu, em depressão, estava com crise do pânico, estava com burnout, então você fazer atrocidades, acho que eu estava fazendo atrocidades achando que era normal. Sem fazer força. Sem fazer força, mas aí começa isso, né, você, tem que viajar, desculpa, não posso, tenho um compromisso pessoal, e aí a hora que, foi nessa questão de viagem, a hora que eu comecei a me colocar aqui, não posso, tenho um compromisso pessoal, aí não vou, posso entrar por vídeo, aí você não está seguindo a dinâmica da empresa, você não está seguindo o que os outros seguem, a forma de trabalhar, e tá certo, entendeu? Aí um belo dia eles falaram, não tá funcionando para você, não tá funcionando pra gente, eu falei, concordo, e nesse meio do caminho teve uma frustração, que de certa forma me trouxe até para a Audible 10 anos depois.
eu participei do processo com uma empresa de executive search para liderar o Twitter no Brasil. E eu fui finalista, eles voaram os 2 candidatos em semanas diferentes para São Francisco, para conhecer a matriz, para fazer uma imersão, e optaram pelo outro candidato. Então eu tive aquele gostinho de, eu vou conseguir sair da Apple, né, tipo... Bom, mas você também não ia sair para um negócio muito mais tranquilo, né? Eu acho que não, mas não tinha tanta viagem, porque era só Brasil, entendeu? Era Brasil, não tinha América Latina, nem Ibéria. Era só Brasil. Então, eu acho que já ficava mais fácil. E ali eu acho que deveria ter, não cheguei a trabalhar lá, mas eu acho que deveria ter espaço para criatividade, para inovação, acredito eu, né? Não, pelo tipo de... Pelo que era nessa época que você fez e o que é hoje, mudou muito. Mudou muito. Então, mas aí eu me lembro que quando eles me ligaram da consultoria para falar que tinham optado pelo outro candidato, eu desmontei. Eu acho que eu fiquei 2 dias que eu não saía da cama. Porque a expectativa era muito grande, assim, tipo, você era falou quase assim, é que... a minha liberdade. Era tábua de salvação, sabe, assim, que você fala, nossa, e aí eu não vou ficar com peso na consciência de pedir demissão sem ter nada, né, porque isso eu não queria fazer. Eu falei, não, se eu for sair, aí eu preciso sair bem, porque eu não sei quanto tempo demora para eu me colocar. Então, aquilo para mim era tipo assim, vou ser salva, e não fui. Foi complicado. E o que se resultou disso, depois que você saiu? Aí, depois que eu saí, eu fui a Casa Blanca de novo. Olha como as coisas são engraçadas. O Márcio estava para lançar o Food Network no Brasil, e a Casa Blanca estava apoiando na questão de promos, de pacote gráfico, com a frente de produção do canal aqui. E aí o Márcio comentou com a Arlete que ele estava montando o time e tal, e comentou que ele tinha muita vontade de me chamar, mas que eu estava na Apple. E esse é um outro problema, né? As pessoas acham que você não vão querer te oferecer nada. Imagina, né? Achando que você está no topo do mundo. No topo do mundo e super amando estar lá. E aí, óbvio, quando tudo degringolou, eu liguei para a Arlete. E aí eu falei, olha, Arlete, eu estou à disposição, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, enfim, se alguma coisa passar por aí com o meu perfil, né, fica à vontade, não sei o quê. Aí ela falou, não, mas o Márcio Fonseca estava aqui essa semana e falou que queria você no time, mas você tava na Apple. Eu falei, então, eu não tô mais na Apple, eu não tenho contato dele, se você quiser, você liga para ele, por favor, e você avisa. E o Márcio tinha entrado em contato comigo. Só que nessas de eu estar sempre viajando, e ele super educado e né? Um lorde, como um lorde. Em momento algum ele falou, eu quero conversar com você sobre uma oportunidade. Era, nossa, quanto tempo, vamos tomar um café? E aí eu falei, nossa, será que ele quer distribuir conteúdo? Mas a gente também, na época, só fazia filme no iTunes, não tinha série, não tinha nada de TV. E aí eu despriorizei, porque com a loucura da viagem, achando que ele queria alguma coisa com a Apple e que não era uma oportunidade, eu não encontrei. E aí a Arlete falou com ele e... Vocês foram conversar? A gente foi conversar e Food Network. E aí eu fui pro Food Network. Eu lembro de te visitar lá. Na verdade, eu fui visitar a Celinha e eu te vi lá. Ah, então você já foi no escritório depois da gente mudar. Eu entrei no comecinho. No comecinho? Não, eu fui falar com a Celinha e a gente se viu lá. É verdade, lembrei agora. No escritório aqui perto do Shopping Vila Olímpia. Exato. Não, a gente ficava lá onde fica a Sky. Ah, tá. Lá no WTC. Tá. Então, olha só que interessante. Me conta uma coisa que eu vou dar uns passos para trás, da experiência de ser professora. Você foi professora na FAP, é isso? Fui. Onde você estudou? Não, e olha, parece piada, né? 14 anos de piada? Não, fala assim. Não, é que, sabe como? Não, é que você sabe como que eu fui parar de professora? Não. Quando eu estava fazendo a aplicação para o mestrado, precisa de todas aquelas cartas de recomendação, é um processo de papel, né? Muito papel. E nem era tudo digital na época, era literalmente papel que você põe no envelope e mandava no correio. E aí eu fui pedir uma carta de recomendação para o Rubens, que era o Rubens Fernandes, que era o diretor da Faculdade de Comunicação da FAP, falando que
eu era uma aluna, enfim, que eu trabalhava ao mesmo tempo, porque tinha essa questão de você comprovar a experiência profissional, que não fosse só um estágio, né? E aí, quando eu fui pedir essa carta, o Rubens virou e falou assim, e quando você voltar, você vem dar aula aqui. Aí imagina, claro, venho, né? Você tá terminando a faculdade, se tem um lugar que você não quer aparecer de novo, é na faculdade. Claro. Falei, claro, e tal. E aí, aquilo saiu da minha cabeça. Tô eu atravessando ali de uma casa da Casa Blanca na República do Líbano para outra, para uma reunião, que era alguma coisa de Nickelodeon, de meus prêmios. E aí, a hora que eu tô atravessando, quem tá lá? O Rubens Fernandes. Atravessando a rua. Também atravessando. Tava na Casa Blanca fazendo alguma coisa. E aí ele falou, você tá de volta? Eu falei, tô. E aí ele falou, mas quando você voltasse, você ia dar aula. Eu falei, se você quiser, eu vou. Mas assim, conversa de pedestre na faixa de atravessar a rua. E aí ele falou, tá bom, eu te espero amanhã pra gente conversar. Que hora você pode? Ele, tô lá a partir das 7. Falei, então eu vou tomar um café da manhã com você. Incisivo, cara. E aí foi assim. Mas como é que você coordenou isso tudo com essa loucura toda que você estava passando de trabalho? Que fase foi? Foi na mesma? Não, eu não tinha filho, foi na época da Nickelodeon que eu comecei. Eu não tinha filho, mas então não foi casada. contínuo? Foi só na época que eu estava morando no Rio, ao invés de dar graduação, eles me colocaram na pós-graduação, que era um sábado por mês. Lá no Rio? Não, era aqui. Aqui, você vinha? Mas eles me voavam e aí eu dava aula um sábado por mês, eu estava aqui. Bacana. Aí eu comecei dando uma aula, e aí adorei, comecei a dar 2, e aí adorei, e aí quando eu via, me ofereceram mais 4. Eles estão sempre querendo que faça mais, né? E aí fui ficando, e aí foi assim que eu fui dar aula de direção de atores para curso de cinema, aula de roteiro para rádio e TV, e aí foi aumentando ali a carga horária. E aí, quando eu fui para o Rio, eles me colocaram de licença da graduação e me chamaram para pós-graduação. Que bacana, hein? Poxa, que coisa, hein, Adriana? Você fez um guarda-chuva. Tentáculos. Tentáculos, um octopus. Você fez um guarda-chuva bacana de carreira. E falando um pouco da sua filha, como é que foi? Você estava na Oi quando ficou grávida, é isso? Tava. Como é que foi o processo todo de filha, depois viajar, ver pouco? Porque isso daí, as mulheres que fazem sucesso abrem um pouco a mão, né? Eu acho que, assim, não é fácil. Bom, com certeza não é, eu tenho certeza que não é. É um desafio, mas eu acho que a gente aprende muito também, né? Uma das coisas que eu aprendi é que eu sempre gostei de ser aquela pessoa de vou dar o máximo de mim. Então, é aquela pessoa que eu quero entregar 110% da minha capacidade, né? E sempre puxando a régua em tudo. E aí, a hora que você tem filho, você aprende que você não controla as coisas. Então, assim, eu não controlo quando a escola me ligou, por exemplo, que a Vicky tinha caído do balanço e tinha aberto o queixo e precisava dar ponto. Eu não controlo, né? Então, eu não controlo... Mas você estava aqui. Eu estava aqui. Ainda bem, porque quando aconteceu isso, eu já estava no food, inclusive. Então, são coisas que você vai aprendendo que, com o filho, você não vai ser perfeita, você não vai dar conta de tudo, e você não vai, eventualmente, priorizar o tempo inteiro o seu trabalho, né? Se abrir o queixinho, você vai largar a reunião mais importante do mundo e você vai desligar o call com seu chefe na cara dele, sem falar por quê, e vai sair correndo, né? Então, eu acho que demorou para eu não me sentir culpada de não ser 100% mãe e de não ser 100% no meu trabalho. E uma outra coisa que eu tive também que trabalhar muito é que eu acho que uma das razões de eu ter, né, de eu ter crescido, de eu ter tido tanta oportunidade, é porque eu sempre dei muito de mim. E dando muito de você, você acaba estando um pouco acima do que a média. Mas
você já tá acima da média, você não precisa estar sempre mais e mais e mais. Então, tinha uma coisa que, como com 20 anos eu apresentava um programa de televisão, parecia que eu precisava sempre ser precoce para tudo o que ia acontecer, né? E aí você começa a entender que aquilo não existe mais, e até porque com 30 anos você não é mais precoce em nada, você tem 30 anos, você é um adulto maduro e é isso, né? Nada é mais precoce. Precoce é com 15 você fazer alguma coisa. E aí você começa a trabalhar essas expectativas, mas é um trabalho, é uma coisa que dói, né? Você não estar o tempo inteiro nem aqui e nem lá. Você tem que fazer opções, você tem que equilibrar as coisas, é um desafio, né? Assim, a semana passada eu tive um problema de saúde, eu estava chegando com a minha filha para provar um vestido que ela vai dançar na festa de 15 de uma amiga. E era a última prova, quando o vestido tá pronto. E aí eu saí de casa, tomei um analgésico, não sei o que, tentando ir. Chegou lá na porta, eu falei pra ela, Vicky, eu não vou conseguir subir porque eu vou desmaiar. Eu vou pegar o mesmo Uber e eu vou pro PS. Você sobe e pede pro pai vir te buscar, enfim, a gente se fala pelo celular. E ela subiu. Não ter ido naquilo pra mim... Um alívio, não. Assim, não, me machucou. Ah, sim, A mas gente você foi se cuidar, né? Eu fui me Também, cuidar, lado, mas... Né? Senão Mas você ia não ser uma experiência péssima. Ia ser, eu ia passar mal, ela ia ficar traumatizada, mas é um negócio que você não consegue ficar 100% tranquila, sabe? E aí hoje eu saí de um compromisso correndo, olhei lá no Waze que precisava ir buscar o vestido que ficou pronto, aí eu falei, eu vou buscar de surpresa para ela o vestido. Então, quando eu tava vindo de um compromisso fora pro escritório, eu passei, peguei o vestido e aí mandei a foto. Aí você para pra pensar, parece aquela coisa, eu não consegui provar, mas eu vim de surpresa buscar. Então, compensa um pouco. Mulher é uma coisa... Agora, sim, as empresas e os chefes, né, que tomaram o telefone desligado na cara, tem que ter muita compreensão também, não tem? Mas eu acho que hoje... Não, desligar na cara é um exagero, Não, mas eu falar... sei, eu também tô brincando eu com tenho isso. que ir, minha filha tá com um problema... É isso, né? Tem muito que as empresas têm que ter essa cultura, né, Mas eu acho que de melhorou. compreensão. Melhorou, com certeza, mas acho... como eu estava te falando, ainda não temos tantas mulheres nos cargos de liderança como era esperado, né? A gente está abaixo. Está abaixo, né? Caminhamos bastante, mas ainda estamos abaixo. Por questões como essa, né? Que as empresas precisam ter um pouco mais de compreensão mesmo, né? De entender que o ritmo é outro e a entrega é ainda acima da média. Sim, não é por isso, né, que a coisa vai deixar de acontecer. Ela vai acontecer num outro horário. Mas eu acho que não só a empresa como cultura, mas eu acho que os líderes têm muito essa necessidade de se colocar nesse lugar para que a equipe se sinta confortável de estar nesse lugar. Né? Então, quando eu entendi essa mecânica e depois do nascimento da Vicky, eu sou a primeira pessoa a escutar, meu filho está resfriado, mas por que você não está trabalhando de casa? Por que você não está em casa? Né? Então, antes da pessoa me pedir, entendeu? E eu também, assim, gente, assim, hoje não dá para ir, eu tô entendeu? Com um desafio aqui, entro no mérito, não entro no mérito, mas eu acho que o trabalho é trabalho, né? E quem trabalha são os seres humanos têm dor de barriga, tem filho, né? Tem companheiro, companheira, tem casa, né, tem coisas que acontecem, né? Em janeiro caiu o toldo com aquela ventania de chuva, caiu o toldo da minha varanda praticamente na minha cabeça. E aí ficou apoiado assim nos vidros da varanda, quase caindo para matar alguém lá na rua. Eu falei, acontece, eu controlo quando cai o toldo. Entendeu? Ainda mandei a foto pro time falando, olha, acho que hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou ficar segurando o toldo até o rapaz chegar. Até chegar alguém, né? Então, são coisas que, né, a gente tem casa, a gente não é robozinho, né? Então, mas eu acho que melhorou muito. Hoje eu sinto... Eu senti durante muitos anos essa pressão de, tenho que sair mais cedo porque tem tal coisa para acontecer, porque tem um aniversário de um familiar. Hoje em dia, eu acho que o entendimento é outro, e a gente entrega também, né? Então, assim, não é raro eu estar no e-mail meia-noite, 1h da manhã, porque eu tive uma tarde que eu precisei
fazer alguma levar, coisa. entendeu, minha filha no médico, ou tive algum outro contratempo, você sabe o que você tem que fazer, né? E a empresa entende que aquilo vai ser feito. Na Audible até a gente tem que as minhas horas de trabalho devem ser diferentes da sua na assinatura do e-mail. Então, não entenda essa mensagem com a expectativa de receber uma resposta breve. Então, eu posso te mandar um e-mail. Isso é padrão da empresa? Eu não sei se é padrão absoluto, mas Muita gente usa. Quase todo mundo. Pode até ser que seja ignorância minha não ser. Mas, então, assim, se eu te mando um e-mail no domingo, às 2h, eu não tenho a menor expectativa de receber uma resposta antes de Se for segunda, para a terça, China, quarta. você recebe. Aí sim. Mas, viu, agora vamos começar a falar. Vamos começar Nossa. agora. Agora começa, você vai contar da Audible. Da Você falou algumas coisinhas já e tal, mas você precisa contar melhor. O que é a Audible? Ah, então, Audible... Eu conheço um pouquinho. Tem que conhecer mais. Eu tenho conta. Tem que conhecer mais. A Audible é a divisão de audiolivros da Amazon. É uma subsidiária que foi comprada pela Amazon em 2008 e hoje faz parte, comprada 100%, e hoje ela é da Amazon. E aqui no Brasil, eu entrei na empresa em 2022 para montar a operação. Nós lançamos o serviço em outubro de 23, por conta de ter que fechar contrato, muita coisa para produzir, não tinha audiolivro disponível em quantidade no Brasil já produzido, então a gente teve que trabalhar na ter produção. um preparo longo para chegar a um número de títulos que a gente considerasse... E é a própria Audible que produz? Nós não produzimos internamente, nós temos pessoas de produção, mas nós contratamos estúdios, então a gente trabalha com mais de 10 estúdios de forma ininterrupta, aonde a gente fica produzindo esses audiolivros. E vocês influenciam em talentos que vão fazer e tudo? Ah, sim. Total. Não, isso totalmente. Quer dizer, o controle é seu. A parte de operação mesmo. é que é terceirizada. E já tiveram, assim, grandes nomes narrando livros aí? Conta aqui. A gente tem vários. Sabia o sorriso. A gente tem vários. Eu tenho que até tomar cuidado, porque são tantos, que daí eu falo assim, não, será que eu falei quase todos? Não, alguns. Olha, a gente tem... Isso daí é perdoável. A gente tem Denise Fraga, Antônio Pitanga, Otávio Miller, Matheus Solano no original, junto com Lázaro Ramos, Alice Carvalho, Milen Cortaz. A gente tem Marcos Palmeira, Eduardo Moscovis. Nossa, quanto nome. Cláudia Abreu. A sua Globo inteira aí. Maite Proença, eu já falei? Não. Maite Proença, Maria Ribeiro. Olha, não para, assim. Você imagina. E é engraçado, são vozes marcantes, né? São. Você ouve e você fala, pô, Antônio Pitanga. Fala, esse cara E ele leu O Pequeno Príncipe. Ah, foi? Inteirinho? Maravilhoso. Não tem, assim, uma interação de 2 ou 3? Então, nas audioséries tem. Tá. Então, por exemplo, um exemplo ótimo é o 1984. 1984 a gente tem a narração do livro pelo Otávio Miller, que é maravilhosa, recomendo. E nós temos o 1984, que é a audiosérie, que é o original. Nessa audiosérie, você tem um elenco e cada um faz um papel, entendeu? Então... uma radionovela. Exatamente. Então, Onde nós começou temos a televisão. nós temos esses dois formatos. E, às vezes, essas audioséries, que não é o caso do 1984, obviamente, são montadas já pensando para o áudio. Então, da mesma forma que na TV a gente sempre recebeu, olha, a ideia de um programa, nós recebemos ideias de audioséries, né? Então, tem essa história que fala sobre isso e tal. Então, existe o mesmo pitch que a gente vê na televisão para um conteúdo audiovisual para virar uma audiosérie, né? E aí, quando o projeto já nasce pensando também no áudio,
você acaba explorando muito mais, né, o que o áudio pode oferecer. Tem até um dos nossos originais que tem uma entrevista com a Fafá de Belém e ela termina, assim, o episódio dela dando aquela gargalhada, sabe? Pô, Aquela gargalhada você não põe num livro. Exatamente. Qualquer um sabe, se ela só ouvir ela rindo, você já sabe quem é. Então, são coisas que o áudio trazem, que quando já nasce no áudio, você fala, deixa eu aproveitar isso no roteiro, né? Então, mas é bem similar, assim, a questão do pitch para um original e para um E como é que é o audiovisual. momento de consumo de audiolivro? Bom, sempre otimizando o seu dia. Sabe as coisas chatas que você faz? Tá no Academia. trânsito, academia. Esses são os usos. A gente pode tornar a coisa chata legal. Esse é o objetivo. Houve uma boa história. E tá crescendo? Como é que tá sendo o crescimento? Estamos crescendo bastante acima do que a gente projetou, o que é muito bom. Parabéns. E o time, tem um time dedicado, assim. Parabéns. Para todos nós. Acho que a gente tem... Tem umas pessoas que já trabalhou antes e tudo, né? sempre tem, né? Facilita, né? Facilita. Porque é isso, né? Você conhece o jeito de trabalhar e acho que, como eu comentei, eu gosto de ser sharp, né? De entregar bem e tal. E aí, quando você vai encontrando esses perfis e tal, e faz sentido, eu tento trazer. Mas eu já tenho, por exemplo, pessoas que vieram para a equipe que eu não conhecia e que certamente... também se revelaram. Não, e que certamente em outra oportunidade eu pensaria. Então tem os dois lados, né? Tem você bacana. Trabalhar de novo com quem você já sabe que fala a mesma língua e descobertas também. Tem até uma ex-aluna minha da FAP. Olha que legal isso. Que bacana. Então, geralmente para encerrar, eu faço assim uma pergunta que é para você dar uma mensagem para os jovens, inspirar pela carreira que você fez. Mas recentemente eu li um post seu no LinkedIn que falava sobre sorte e competência. A sorte... Não tá rindo? A sorte ajuda, é isso? A sorte ajuda muito, mas sem competência ninguém se sustenta em lugar nenhum. E eu acho que a sorte tem uma coisa particular que as pessoas viram muitas vezes e falam, fulano teve sorte. A sorte, ela tá acontecendo ao redor. Se você não tiver o olho, né? Eu tava de estagiária num programa, vou falar, nossa, que sorte! A apresentadora saiu e ela virou apresentadora. Não, tipo assim, alguma coisa de bom eu fiz para eles acharem que eu segurava algo além do que eu já fazia. Eles já tinham percebido o teu perfil, é isso? Não, ou que eu podia entregar mais, de alguma maneira, né? Eu fazia bons textos, eu fazia boas pesquisas sobre o entrevistado, então tudo aquilo já estava na minha dinâmica, só não era eu que falava na frente da câmera. E mesmo assim, eles me perguntaram e me deram um segundo para responder, né? Então, assim, é sorte. Talvez se eu tivesse falado, vou pensar, nunca tivesse acontecido e se concretizado, né? Então, eu acho que a sorte ajuda muito, mas a gente tem que estar com a antena ligada para a sorte, porque ela não cai e se estatela em cima da nossa cabeça. Às vezes ela está ali, é uma oportunidade, você precisa caminhar para que a sorte te encontre. E também você não pode ter medo, né? Porque quem tem medo fica sempre no mesmo lugar. Quem tem medo fica sempre no mesmo lugar, né? Se a gente tivesse medo... Tem que se jogar. Se a gente tivesse medo de testar uma roda redonda, a gente estava com a carroça andando na roda quadrada até hoje, né? Então, eu acho que a sorte sozinha não monta ninguém. Eu acho que daí tem a competência, tem a dedicação, tem a resiliência, tem o aprender rápido, né? Tem o aprender com os erros... tem a questão da observação, que é uma das coisas que me preocupa nessa nova geração. Vou até elaborar um pouco mais. Eu acho que nós tivemos o benefício de estar numa fila de banco, estar esperando a mãe buscar em algum lugar. A gente não tinha o que fazer.
né? Então, você automaticamente olhava ao redor e com isso você vê como uma pessoa lida com o cachorro, como que a mulher passa segurando o neném. Então, a nossa observação foi aguçada durante toda a nossa formação. Hoje, Esses momentos já estão reduzidos. não existe. Porque a hora que você está nessas condições, as pessoas, os jovens estão no celular. E aí eles estão perdendo uma nuance comportamental real e trocando por uma nuance que está dentro, entendeu? De uma rede social e que nem real ela é. Porque muita coisa ali não é real. Muito. Então, eu acho que essa questão do repertório nessas novas gerações vai ficar comprometida, né? E o que eu falo sempre converse com todo mundo, interaja com todo mundo, faça perguntas, engage com todo mundo, né? Todo mundo, o próprio Manuel Carlos conta, né, que todas as novelas eram sediadas no Leblon, porque era onde ele morava e eram as pessoas com quem ele conversava. Então ele ia na padaria, ele conversava com o garçom, com o cara do caixa, né? Onde ele mora, o que ele pensa, o que ele faz. Então todos os personagens daquelas histórias eram baseados em conversas reais. Né? Na experiência dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma dica que eu dou, sabe? Converse, porque tem muita observação que não acontece dentro do celular. Obrigado. Nossa, foi ótima conversa, Obrigada foi a você. Super legal. Prazer Foi bom. Enorme te ver. Igual. Depois de tanto tempo.